Nossa língua, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje você vai conhecer João Bandeira, poeta, músico, compositor que utiliza várias formas de expressão para fazer a sua arte. Você vai ver também ainda Lulu Santos. Com a gente também o cantor Paulo Ricardo. E daqui a pouco a gente volta e eu espero você. Até já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Bom, nós estamos de volta para conversar com o João Bandeira, poeta. Você gosta mais de ser o quê? Poeta, de ser radialista, né? Você trabalhou aqui na Rádio Cultura. Qual é a sua... para não ficar uma coisa muito extensiva, porque eu tenho muitas atividades, eu costumo sintetizar em poeta e compositor. Poeta e compositor de música popular. Isso. Você faz tanto música quanto letra? Ou mais letra, mais música? Sim, tanto uma coisa quanto outra. Tá. Você lançou em 97 um livro chamado Rente, né? E eu tive pouco contato com o livro, mas o Ulisses Infante, professor Ulisses Infante, que trabalha também na produção do programa, é assessor também, nosso professor de português, me fez ótimas referências e eu pude aqui, antes da gravação, também rapidamente ver alguma coisa aqui e vi que você trabalha em várias frentes da manifestação linguística ou da manifestação de linguagem, não só linguística, de todos os tipos de linguagem. Eu queria que você falasse um pouco disso, que mostrasse para o nosso telespectador um pouco do seu trabalho, um pouco do seu livro, porque as pessoas pensam que aliás, pelo contrário, as pessoas pensam que só por língua é possível manifestar, só por frase, por palavra, por verbo, por substantivo. Elas esquecem que existem outras manifestações, né, de linguagem, e você trabalha isso muito bem. Queria que você falasse um pouquinho disso. Queria até que mostrasse. Tá. Né? O livro é isso, tem uma espécie de, embora seja um livro, eu podia dizer que tem uma vocação multimídia, quer dizer, tem coisas que quase querem sair do papel, quer dizer, onde eu exploro a parte visual da palavra, a própria letra, estico a letra, o trabalho com o sentido do poema, quer dizer, não é um enfeite. Quando eu trabalho graficamente, quando eu uso cor, quando eu modifico os tipos, o tipo da letra, sempre isso está em função da mensagem do poema, do que está sendo dito ali. Não é, escrevo um poema, agora vamos fazer ele ficar bonitinho, então dá uma colorida, muda aqui, espicha ali, né? É sempre em função, o que está sendo dito tem a ver com a apresentação gráfica do que está sendo dito. E em função disso o livro tem quer dizer, é menos convencional do que se costuma esperar de um livro de poesia, porque além de coisas em verso, na forma mais tradicional, tem também isso tudo que eu disse, o uso de impressão em cores, enfim, espacialização. Vamos mostrar um. Enquanto você procura, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Arnaldo Antunes. Todo mundo conhece o Arnaldo Antunes dos Titãs. E o Arnaldo Antunes, além de tudo, é um autor fantástico, né, com textos impressionantemente fortes no que diz respeito ao poder de corte mesmo, né? Corte, eu acho o texto do Antunes uma navalha maravilhosamente afiada. E que você relacionasse isso também com a influência dos concretistas, dos concretos. A relação com o Arnaldo é uma relação geracional mesmo, quer dizer, eu sou mais ou menos da mesma idade que ele, fomos colegas na USP até um período. E temos, acredito, muitas ideias em comum em termos estéticos, em termos do que fazer em poesia. E por conta disso ele faz a apresentação do meu livro, né? Acho que ele é do pessoal da minha geração, talvez uma das vozes mais importantes nessa vertente que vem da poesia concreta, né? Que não é mais poesia concreta, aliás, porque isso acabou no começo dos anos 60, os próprios participantes do movimento decretaram o fim dele, quer dizer, as pessoas que se referem a eles como concretistas hoje em dia estão até enganadas, né? Quer dizer, eles continuaram trabalhando, mas aquilo foi uma coisa
O que, aliás, é interessante, né? Ter a capacidade de decretar o seu próprio fim é um negócio que me fascina muito. E o Arnaldo, eu acho que é uma das vozes da minha geração mais interessantes nessa vertente. Eu me considero, de alguma maneira, também devedor do trabalho dos congressos, do Augusto de Campos, do Haroldo de Campos e do Décio Pinhatari. Hoje em dia, felizmente, a gente está com uma multiplicidade acho eu, de tendências e de possibilidades de linguagem, muitas delas abertas por eles mesmos, mas a gente se serve mais de muitas maneiras de trabalhar a poesia. E esse livro é bem amplo nesse aspecto. Então a gente vai ficar devendo essa exibição para o próximo bloco. Eu vou interromper agora rapidinho, eu preciso falar um pouco no próximo bloco, sobre vocabulário, e depois eu volto a conversar com João Bandeira. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Você tem vocabulário pequeno, grande? Quando eu falo vocabulário, não quero saber dicionário, não quero saber se você tem em casa um dicionário grande ou pequeno. O seu vocabulário, as palavras que você sabe, como é que é isso aí? Esse vocabulário seu, o número de palavras que você conhece. Como é que é esse vocabulário? É grande ou é pequeno? Você sabe que ele precisa ser o maior possível. Existem palavras que não se usam frequentemente, que não se usam no dia a dia, no cotidiano, mas que precisam ser conhecidas. São aquelas palavras que fazem parte do chamado vocabulário passivo, vocabulário que não é usado frequentemente, mas que precisa estar guardadinho para que a qualquer momento entre em ação. Por exemplo, nessa canção que você vai ouvir aí, há uma palavrinha que não sei se você conhece. Vamos lá, ouça, descubra a palavra e depois a gente vai conversar. Acaba de chegar, tá com fome, a mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar. E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar. E o rico acorda à tarde, já começa a resingar. O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Eu vou pedir pro meu babá orixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. E pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Nasci lá na Bahia, de Mucama, confeitor. Caetano Veloso cita isso maravilhosamente numa canção chamada Triste Bahia, do disco Transa, um disco genial que o Caetano gravou na Inglaterra em 72. Essa canção, Triste Bahia, a partir de um poema do Gregório de Matos, e o Gregório de Matos, sim, o Boca do Inferno, e o Caetano foi introduzindo trechos de outras canções, como esta, por exemplo, Maria Moita, música de Carlos Lira, letra de Vinícius de Moraes, você ouviu aí o Carlos Lira, e a certa altura a letra diz resingar. Resingar. O dicionário Aurélio diz que resingar é provavelmente uma palavra formada por onomatopeia, né? O que vem a ser onomatopeia, a tentativa de reprodução de um som a partir, diz ele, da palavra rezar, e ele coloca tudo isso no provável, provavelmente, né? Quando se reza, então fala-se baixo, quase entre os dentes, não é? Fala-se assim, mais ou menos como quem está, não é? Assim, falando baixinho e tal. E resingar seria, então, resmungar, falar entre dentes, falar resmungando, reclamando de alguma coisa. Isso seria resingar, com Z de zebra, viu? Com Z de zebra. Agora, os tempos dão às palavras significados que mudam. Por exemplo, ficar. Se você pegar num dicionário de língua portuguesa, ficar, todo mundo sabe o que é. Agora, a garotada hoje deu a essa palavra um outro sentido. Veja aí o que acontece com essa palavra numa canção. Veja lá. E agora eu ando correndo tanto, procurando aquele novo lugar. E aquela festa, o que me resta é encontrar alguém legal pra ficar. E agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim, era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. Paulo Ricardo, né? Cantou aí a canção A Cruz e a Espada, e a letra diz a certa altura, encontrar alguém legal pra ficar, né? O que seria alguém legal
para ficar. A garotada hoje sabe muito melhor do que eu. Essa palavra não é do meu tempo, né? Essa palavra é da garotada de hoje. E quando alguém vai a uma festa e diz que ficou com alguém, né? Conheceu alguém, ficou lá o tempo todo, às vezes até existe a troca de um beijinho, aquela coisa toda. Ficar passou a significar isso. É muito engraçado, né? Será que essa palavra fica na língua ou essa gíria, isso não deixa de ser gíria, né? Ou essa gíria vai embora? Não sei, daqui a uns 10 anos, quem sabe, a nossa língua portuguesa possa voltar a tratar da palavra ficar para ver como ela ficou na língua, se ela também ficou com esse sentido ou se esse sentido não ficou, se esse sentido foi embora. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. A gente está de volta para continuar a conversa com João Bandeira. João, você ficou devendo para o público... Pois é, vou dar um exemplo de um dos trabalhos que tem um tratamento gráfico diferenciado, que é esse daqui. Não sei se dá para ver direito, mas é um texto escrito em grego e português, tá? Está escrito sobre um acetato em branco e preto. E tem esse fundo preto de um lado, branco do outro, e você, quando encosta o acetato aqui, você neutraliza o texto que está em preto e lê só o que está em branco. E o inverso acontece quando você faz isso. Quer dizer, você neutraliza o texto em branco e passa a ler o texto em preto. Acontece que os textos aqui em questão são dois trechos da Odisseia de Homero, né? Aquele Homero lá na Grécia, traduzidos para o português por mim, com auxílio de alguns professores de grego, e são dois trechos que se referem exatamente à poesia, ou melhor, que se referem aos males dos homens. Um deles, Zeus, o deus máximo deles, no Olimpo, está dizendo que os problemas dos homens, se acontecem, os homens culpam os deuses pelos seus problemas, na verdade são eles mesmos, pelos seus próprios atos errôneos, que atraem os problemas para si. E por sua vez, mais à frente da mesma Odisseia, eu descobri que numa conversa do Odisseu, do Ulisses, com uma pessoa que o está hospedando, essa pessoa diz para ele, que é o Alcino, olha, o que acontece de mal aos homens, na verdade, foram os deuses que fizeram, aliás, para que nunca faltasse assunto para poemas. Né? Isso é genial. Então eu chamei disso de princípio da poesia, esse jogo de empurra entre deuses e homens, né? O problema é deles, o problema é nosso. Quero crer que é um dos princípios, um dos móveis para que haja matéria de canto, matéria de poesia, né? Você poderia ler para a gente, em português, obviamente, os trechos, claro. Esse trechinho, pelo menos. Zeus, na minha versão, diz o seguinte: ó Numes, quanto os mortais a nós deuses culpam, por males que eles dizem de nós vindos, mas seu orgulho, além da conta, as dores atrai. Né? Isso é a fala de Zeus. E por sua vez, Alcino, que é um mortal, responde com o seguinte texto: os deuses tramaram todos esses desastres aos homens, de modo a sempre existir poemas. E aí, de qualquer maneira... Então a ideia, só para terminar, é que isso que está sendo dito aqui está também sendo dito, por assim dizer, pela própria forma como está montado. Quer dizer, o preto contra o branco, o texto de Zeus em branco, o texto humano em preto, como numa folha comum, né, como na escrita, no papel branco, escrita preta, como é mais usual. Essa é a escrita dos homens. A escrita do Deus está com uma letra branca sobre um fundo negro, que é muito mais, vamos dizer assim, estranhante, mais talvez com um aspecto mais pesado, mais profundo, tudo isso. Então, é o que eu estava dizendo antes, quer dizer, sempre que eu uso algum recurso gráfico, é em função do próprio texto. Do sentido do texto. Do sentido do texto. Isso não evita que algumas vezes o texto seja simplesmente uma coisa assim, né? Uma coisa em verso da letras e mais nada. Letras em seguida. Letras formando palavras, livro, enfim. O livro tem tanto uma coisa quanto outra. Né? E o nome dele? Rente. Esse rente, não sei se dá para vocês verem aí em casa, mas é uma foto de uma pele muito ampliada, né? E tem até um relevo, quando você pega o livro na mão, a palavra rente está com um relevo, você sente isso nos dedos mesmo, né? Por que quis esse título? Penso que é porque eu queria acho que é uma linguagem mais dessubjetivada, um pouco mais próxima, rente às coisas. E às pessoas também, mas de uma forma mais pelo exterior, digamos assim, né?
Mais a flor da pele? Mais a flor da pele, aliás, o Arnaldo na introdução usa essa expressão, uma linguagem à flor da pele das coisas, né? Tá. O Gaiarsa diz que o que falta para as pessoas é contato mesmo, né? Pele com pele mesmo, né? Acho que, né? Pois é, como eu te falei no começo, esse negócio das palavras tentarem sair um pouco só da simbolização tradicional e ganharem vida e serem quase pegáveis, né? Tácteis, né? Tácteis, isso. Tá bom, a gente vai interromper um pouquinho, a gente vai fazer o intervalo e daqui a pouco a gente volta para terminar a conversa com o João Bandeira. Nossa língua, nossa língua. A gente está de volta para conversar, terminar a conversa com o João Bandeira. João, você é jovem, podemos assim dizer. No Brasil, infelizmente, quem passa dos 30 começa a deixar de ser jovem, mas numa outra mentalidade. Acho que você é bem jovem, jovem de idade mesmo, além de ser jovem na produção, no talento e tal. E trabalha com uma coisa que é de ultra vanguarda, é uma coisa que não é efetivamente comum ao que se faz normalmente em termos de arte e tal. Como é que fica para você? Você fez letras na Universidade de São Paulo. Como é que é para você a questão da norma culta na língua? Como é que você trabalha em relação a isso? Como é que você vê isso? Olha, eu pessoalmente no livro trabalho quase sempre dentro da norma culta. A não ser que isso seja um recurso expressivo de que eu necessite, acho que é pertinente, né? Mas trabalho porque é um tipo de poesia, poesia informada, como nós estamos conversando aqui antes um pouco, uma poesia para quem tem um pouco também de informação, já leu bastante algo de poesia, né? Então, para mim, tanto aqui, aliás, quanto quando escrevo outras coisas, eu tenho um programa de rádio também, quer dizer, faço outro tipo de texto, exatamente, né? Quer dizer, procuro me manter dentro da norma culta sem com isso signifique que seja um texto pomposo, pedante ou incompreensível, ou algo desse tipo, né? E acho que é importante que as pessoas conheçam o que é a norma culta e o que não é, e o seu programa colabora com isso, né? Porque linguagem como vestimenta, como tal disso, é um índice de apresentação das pessoas, por um lado. Por outro, também é uma forma de conhecimento do mundo. E o que a norma culta possibilita, acho eu, quer dizer, é a linguagem, o idioma na sua máxima eficiência, eficácia de operação. Então, você conhecer a norma culta para usá-la ou não, é você pensar melhor, por um lado. Ou pensar, pelo menos, dentro de uma grande tradição de pensamento. Não quer dizer que quem não usa a norma culta, quem não foi à escola, não pense. Não é isso. Mas muita gente já pensou e escreveu dentro do que chamamos de norma culta. Então, você está se comunicando, abrindo a sua mente para uma série de gente, de textos, de gente viva ou morta, né, que está falando ou que já escreveu e que pensa por essa via, quer dizer, essa eficácia, essa precisão das palavras, né? Agora, posso fazer um comentário? Você acabou de chamar para si bombas e mais bombas, né? Porque esses ditos renovadores, esses ditos progressistas vão achar você o máximo do retrô, né? Porque você acabou de falar uma coisa que para essa gente é retrô, mas eu estou do seu lado, eu acho que você não é retrô coisa nenhuma, muito pelo contrário. Esses falsos defensores dos fracos e dos oprimidos, que dizem que toda a vertente linguística, não sei o que, a gente sabe muito bem disso, a gente nunca manifestou aqui na nossa língua portuguesa nenhum preconceito contra nenhuma variante linguística, mas a gente sempre disse que é preciso dominar o padrão culto, porque, como você bem disse, é nesse padrão que se faz toda essa tradição cultural aí essa via escolhida, né, por essa cultura mais prestigiada, ou sei lá, mais... Isso é irreversível, quer dizer, gostemos ou não, essa grande tradição que você está dizendo, é a que se impõe em maior número. Então, as pessoas que porventura não têm ainda acesso a essa grande tradição, é bom que tenham, na medida do possível, para que possam escolher se querem ou não operar nela, inclusive, se não, isso é lixo mesmo, essa tradição ocidental, eu quero, mas tem que escolher. E não, conscientemente, né? Não simplesmente não poder fazer, que é diferente, não poder. Uma coisa é você não querer usar tal recurso. Outra é você não usá-lo porque você nem sabe que ele existe. E aí entra o papel da escola, eu acho. A escola formal, a escola que deve cumprir esse papel, efetivamente, ou não? Ou estou enganado em relação a isso? Acho que sim, claro. E acho que nós também, que estudamos, que fizemos terceiro grau e tal, e que trabalhamos na norma culta, também, por outro lado, temos que nos interessar pelas variantes linguísticas, tudo isso. Claro. Até para, quer dizer, acho que
é uma coisa de ida e volta. Quer dizer, as pessoas que trabalham fora da Roma Culta, é bom que conhecessem, né, para poder operar com ela ou não. E vice-versa. E vice-versa, porque também, é claro, quer dizer, voltando a afirmar, isso não quer dizer que não haja vida inteligente fora da Roma Culta, absolutamente. Não é? Absolutamente. É lógico. Obrigado pelo seu depoimento, obrigado pela sua participação e sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos falar um pouquinho agora de comida. Não se assuste não, o programa é Nossa Língua Portuguesa, mas vamos falar do nome de alguns pratos, especificamente pratos da cozinha italiana que nós brasileiros comemos com todo o gosto do mundo, né? Todo mundo sabe que por aqui, além do tradicional arroz e feijão, nós brasileiros adoramos massa, não é? Massa. E por falar em massa, ou por falar em coisas que têm a ver com o preparo de massas, não é? Como é que fica a grafia de certas palavras? Eu antes vou pedir ao povo que se manifeste, que tente escrever determinadas palavrinhas e depois a gente vai conversar. Vamos lá. Por favor, pode escrever lasanha. Nhoque. Mussarela. Espaguete. Pois é, né? Já que o assunto é comida, houve aí uma verdadeira salada. Cada um escreveu a seu jeito e surgiram coisas interessantíssimas. O problema é o seguinte: nós não temos um padrão, ou pelo menos não sabemos usar esse padrão, se é que ele existe. O que fazer? A palavra vem de língua estrangeira. Vamos fazer o quê? Vamos aportuguesá-la? Isso vale sempre? Não, não vale sempre. Há palavras que foram incluídas, foram incorporadas, mas não ganharam forma portuguesa. Por exemplo, o óleo diesel. O óleo diesel continua se escrevendo com D de dado, I de Itália, E de Europa, S de sapato, diesel, não é? Continua se escrevendo assim, não houve a forma, o aportuguesamento da forma. Já no caso dessas massas todas, ou queijos e tal, os dicionários registram formas aportuguesadas. Então, lasanha, por exemplo, que em italiano se escreve com S e com GN, lasanha, é assim que se fala em italiano. O GN em italiano corresponde ao NH em português. Lasanha em italiano, lasanha em português com S, nada de Z, é com S e com NH. Atenção, restaurantes ou donos de restaurantes, por favor, lasanha se escreve com S de sapato e com NH. Depois, nhoque, em italiano, gnocchi, com GN, GNOCCHI, gnocchi. Em português, nhoque, NH e que de querer, nhoque. Depois, uma que deixa todo mundo descabelado, até os dicionaristas, eles não chegam a um acordo. O dicionário oficial, o vocabulário ortográfico oficial da academia registra mussarela, M-U, com C com cedilha, mussarela. O Aurélio dá mozzarella, com O e Z, de zebra, um Z só, um L só, nada de dois L's. Mozzarella, mussarela são as formas que aparecem por aí. Em italiano, mozzarella, com dois Es e com dois L's em italiano, mozzarella. Em português,
Essa é a confusão. Não sei com qual grafia você vai ficar. O oficial da academia, M-U-C com cedilha A, mussarela, acredite se quiser. E depois, por fim, a palavra espaguete. Nós até já tratamos dela aqui uma vez na nossa língua portuguesa. Em italiano, spaghetti, plural de spaghetto, diminutivo de spago. Spago em italiano quer dizer barbante. Ao pé da letra, spaghetti quer dizer barbantinhos, porque o macarrão é fino como se fosse um barbante, barbantinhos em italiano ao pé da letra. Em português, a forma aportuguesada, espaguete, com E de Europa no começo, com GU no meio e com E de Europa no final, um T só. Nada de dobrar consoante em português. Então é isso, a coisa é complicada. Determinadas palavras estrangeiras recebem forma portuguesa, outras não, fica uma confusão. Na dúvida, vá ao dicionário e veja o que aconteceu. Se já houve a forma portuguesa, se já houve o aportuguesamento da forma, prefira essa, use essa. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você sabe o que é uma frase volitiva? Volitiva, pois é. A FUVEST, que diz ou que dizia antigamente no seu manual que jurava que não ia pedir aos alunos o conhecimento de nomenclatura específica, um belo dia colocou isso na sua prova de português. Frase volitiva, negando o que diz o manual ou o que dizia o manual. Frase volitiva é aquela que expressa vontade, desejo, não é? Desejo, vontade. Frase volitiva, não é? A ideia de querer, de desejar. Essa ideia de querer, de desejar, às vezes vem expressa de uma forma um tanto quanto sutil. Por exemplo, no futuro. Sim, verbo no futuro, tempo verbal, futuro. Preste atenção nessa canção, veja como foram empregados os futuros e daqui a pouco a gente troca duas palavrinhas a respeito. Veja lá. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira na vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de... A cura, Lulu Santos. Você percebeu aí? O Lulu usa um tempo que no dia a dia no Brasil não se usa, o futuro do presente. Nós não usamos esse tempo no dia a dia, nós não falamos amanhã farei, nós falamos amanhã vou fazer, né? Nós não falamos amanhã estarei, amanhã vou estar, é o que se fala no Brasil, na língua do dia a dia do Brasil. E esse futuro que, portanto, por não ser usado, já se reveste de um caráter um pouco mais formal, tem, no caso do texto do Lulu, um valor volitivo, sim. No fundo, o que o Lulu está expressando aí é desejo. Desejo de que tudo isso que o futuro expressa efetivamente venha a acontecer. Então, o futuro pode, além de todos os seus outros valores, o futuro pode, sim, expressar desejo, que foi o que aconteceu nessa bela letra do Lulu Santos, a cura. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.
Nossa língua, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, a presença de um jornalista muito importante em vestibular, sim, o Josias de Souza, diretor da Folha de São Paulo. Por que é importante em vestibular? Porque ele escreve muito bem e as bancas examinadoras adoram os textos do